Capítulo 327 Linhagem mais poderosa do país. Estando na arena, Zhao Feng descobriu que a cristalização da sabedoria, uma das habilidades que gere esta matriz, está além de seu conhecimento. Matrizes que envolvem gravidade são extremamente raras de se ver e tocavam as leis dos céus e da terra. 10 vezes mais gravidade significava que até a ação daqueles no reino espiritual verdadeiro seriam restringida. Pode-se dizer que você só consegue usar 1/10 da sua velocidade e potência habitual aqui. Já ouvi falar muito do nome do líder de divisão Zhao, e hoje, na frente de todos os senhores da seita, eu gostaria que você me ensinasse uma ou duas coisas. Embora Jiang Sanfeng fosse um pouco arrogante, ele ainda precisava respeitar as regras da seita, mesmo que ele se mantivesse respeitoso por fora, por dentro ele não estava convencido. Como queira. Zhao Feng assentiu com a cabeça casualmente. Jiang Sanfeng riu friamente em seu coração. Um pirralho que nem sequer tem pelos no saco, realmente pensava muito de si. Do seu tom, era como se ele estivesse conversando com um júnior. As ações respeitosas em relação a Zhao Feng foram apenas por fora. Ele realmente queria o ponto pré-selecionado. Então, me desculpe. Uma brilhante luz de ouro avermelhado começou a brilhar em torno de Jiang Sanfeng. Seu místico manto de batalha dourado irradiou uma luz brilhante e antes de fazer qualquer movimento, uma ardente onda de calor de ki espiritual verdadeiro envolveu toda a arena. Palmas chamas abrasadoras do coração ardente. Jiang Sanfeng empurrou a palma da mão e enviou ondas quentes de ki espiritual verdadeiro que foram suficientes para queimar o ar em direção a Zhao Feng. Bum! Veng! Todo o palco tremia ligeiramente. Se fosse em uma área normal em vez da Basílica Sangue de Ferro, uma pequena montanha teria sido aplanada. Zhao Feng sentiu que o ar ao seu redor estava se tornando quente, com uma forte sensação de calor. Ondas e ondas de choque do ataque de palma de Jiang Sanfeng avançaram, como ondas de calor do sol, em direção aos órgãos vitais de seu oponente. Oponentes do rank humano verdadeiro desinformados, que entravam em choque com os ataques de Jiang Sanfeng, teriam seus órgãos internos destruídos se não for morto instantaneamente pela poderosa essência de fogo venenoso. O progresso de Jiang Sanfeng não foi pequena. Seu manual Chamas Ardentes do Sol Abrasador atingiu um nível tão elevado. Receio que a maioria dos cultivadores do rank humano verdadeiro não consigam trocar alguns movimentos com ele. Em alguns anos, quando ele atingir o ápice do rank humano verdadeiro, ele poderá se tornar um líder de divisão. Muitas pessoas do alto nível da seita Sangue de Ferro admiravam Jiang Sanfeng, um gênio cheio de potencial. Zzzzzzz. Entrelaçados arcos de relâmpagos apareceram na mão de Zhao Feng e ele os lançou para frente como uma rede de relâmpago em forma de teia de aranha. Bum! Os dois poderes entraram em confronto, o fogo e o relâmpago se entrelaçaram criando uma onda poderosa o suficiente para eliminar instantaneamente qualquer um abaixo do reino espiritual verdadeiro. A camada azul ao redor da arena, como a cor do oceano profundo, absorveu os ataques e permaneceu imóvel. O uso de matrizes avançadas à base de água alcançou tal profundidade que tem uma forte absorção de força. Zhao Feng escaneou a matriz circundante. Era como herança das águas escuras de Beimoi, só que mais profunda. Chua. Na primeira troca, Zhao Feng evitou, de forma ágil, a palma chamas abrasadoras do coração ardente de Jiang Sanfeng, dirigida a seus órgãos internos. Foi pura sorte. Os olhos de Jiang Sanfeng cintilaram com incredulidade. Sua palma chamas abrasadoras do coração ardente poderia ocultar seu poder das chamas ardentes do sol através das vibrações e poderia atingir os órgãos internos do oponente além da pele. Era incrivelmente difícil se defender. Com um movimento casual, Zhao Feng se esquivou dos ataques críticos. Foi Jiang Sanfeng que ficou ligeiramente entorpecido pelo poder do relâmpago. Ao ver Zhao Feng inspecionar casualmente a matriz, Jiang Sanfeng ficou irritado.
Era como se Zhao Feng estivesse mais interessado na arena do que em seu oponente. Dias infernais do sol abrasador. Jiang Sanfeng rugiu e seu próximo ataque de palma fez com que incontáveis chamas iluminassem a arena. E toda a arena foi envolvida por chamas vermelhas. A umidade no ar instantaneamente evaporou. Esta palma estava cheia de caóticas chamas puras que não podiam ser evitadas. Dias infernais do sol abrasador, um ataque em área de grande alcance. Vamos ver como você esquiva disso. A palma de Jiang Sanfeng parecia simbolizar sua raiva sem fim. Chua! Arcos de relâmpago apareceram sob os pés de Zhao Feng e todo o seu corpo fora envolvido em uma leve camada de relâmpago, e como um fantasma, ele carregou para o céu flamejante. Espere, não? Ele avançou para as lacunas no céu flamejante. Tio! Naquele instante, uma figura fantasmagórica, como um peixe, nadou através da densa camada de fogo. Os olhos dos níveis superiores que assistiam de fora da arena ficaram esbugalhados. No céu flamejante, o jovem estava passando pelas lacunas das chamas com o menor gasto de esforço e energia, evadindo o ataque destrutivo de Jiang Sanfeng. Ele ainda é capaz de ser tão ágil em uma gravidade multiplicado por 10. Para poder fundir as leis do relâmpago em seu movimento, espere, não, também há uma intenção fantasmagórica que lhe permite mover-se como quiser. Os níveis superiores tinham um autoconhecimento. Nesse instante, Zhao Feng teve a vantagem absoluta em velocidade. Como isso é possível? Todos os meus ataques, incluindo suas rotas e movimentos, foram facilmente evadidos por ele. Jiang Sanfeng finalmente ficou abalado e sua expressão tornou-se solene. Embora a sua palma chamas abrasadoras do coração ardente tivesse um poder destrutivo elevado, também gastou uma grande quantidade de energia. Se isso continuasse, ele gastaria toda a energia antes que Zhao Feng atacasse. Lança-sol abrasador que perfura o coração. Jiang Sanfeng respirou fundo enquanto na palma da mão uma lança flamejante se formou através das chamas. Logo depois, ela foi atirada e deixou um rastro de chamas enquanto associava, indo direto no peito de Zhao Feng. A velocidade da lança-sol abrasador que perfura o coração foi ainda mais rápida do que as armas de longo alcance. Zhao Feng sentiu uma fraca sensação de perigo e sentiu uma queimação em seu coração. Lâmina de relâmpagos. Zhao Feng moveu sua mão e uma lâmina de relâmpago de 1,5 metros que cortou diretamente de cima para baixo, dividindo a lança flamejante ao meio. O ataque, velocidade e reação deste garoto são tão fortes. Suor começou a aparecer na testa de Jiang Sanfeng quando começou a se sentir pressionado. A habilidade que ele cultivou tinha uma grande compatibilidade com o fogo e foi especializada em ataque. No entanto, não importa o que ele fez, ele não conseguiu acertá-lo em seu oponente. Isso foi extremamente irritante para alguém que se especializou em habilidades de ataques. Chua! A figura de Zhao Feng de repente se dividiu em 3. As 3 figuras saltaram ao mesmo tempo em direção de Jiang Sanfeng. Sua velocidade era muito rápida. Uma arena circular de 100 metros permitiu que os 3 cercassem imediatamente Jiang Sanfeng e atacassem. Os 3 são todos iguais. O coração de Jiang Sanfeng congelou, pois ele não podia dizer em um curto período de tempo qual era real ou falso. Ondas de explosão do sol abrasador. O que espiritual verdadeiro de Jiang Sanfeng enviou ondas de chamas ardentes que foram suficientes para transformar um palácio em cinzas. Jiang Sanfeng não é oponente para ele. Desde o início ao fim, ele quem foi o suprimido. A anciã da regulação soltou um suspiro e sacudiu a cabeça. Zhao Feng não gastou muita energia, mas foi capaz de forçar Jiang Sanfeng a gastar grandes quantidades de Qi espiritual verdadeiro, lançando uma série de ataques. O protetor da seita, o velho de vestes simples, inclinou a cabeça suavemente. Ping ping pea. As 3 figuras instantaneamente atacaram e atravessaram as ondas de fogo. Bang!
Do canto da boca de Jiang Sanfeng uma linha de sangue apareceu e ele viu duas das três figuras desaparecerem. Logo depois exclamou horrorizado, todos os três têm a capacidade de atacar. Zhao Feng usou a técnica secreta de seu manto das sombras, clone manto das sombras. Quando o cultivo de uma pessoa alcança um certo nível, o clone mantos das sombras não é só usado para distração, também pode ser usado para atacar. Zhao Feng, desta vez, apenas usou para testes. Para a infelicidade de Jiang Sanfeng, Zhao Feng tem muitos tesouros poderosos e, além do mais, não conseguiu fazer com que ele usasse sua linhagem ocular. Tim, do cabelo cor de sangue, sentiu um pouco de pesar. Ele estava interessado na linhagem ocular de Zhao Feng. Garras arcos de relâmpago. Zhao Feng estava no ar, em uma posição de imperador, então lançou um ataque em forma de garra. A garra era formada por relâmpagos e tinha alguns metros de comprimentos e se moveu como os disparos de flashes de uma máquina fotográfica. Merda! Jiang Sanfeng mantinha-se em uma posição firme, mas ao sentir o poder destrutivo e dominante da aura vinda da garra de relâmpago, seu corpo inteiro começou a tremer e a se sentir entorpecido. A garra do relâmpago não só tinha um poder de ataque temível, mas também tinha a capacidade de bloquear e atrapalhar o oponente. Jiang Sanfeng não conseguiu se esquivar, apenas lançou um golpe de palma. Mas a garra de relâmpago era como uma coruja arrebatando um rato. Ping-bam! Jiang Sanfeng foi instantaneamente atingido pela garra e caiu direto no chão, com seu rosto e cabelos queimados. O mais interessante foi que depois que a garra de relâmpago o derrubou, não explodiu, mas, ao contrário, desapareceu instantaneamente. Agau! Os altos níveis deixaram escapar uma respiração. Se essa garra tivesse explodido naquele momento, Jiang Sanfeng pagaria um terrível preço. Felizmente, Zhao Feng poderia usar garras arcos de relâmpagos a seu favor. Obrigado. Zhao Feng olhou para o Jiang Sanfeng no chão, então sorriu e saiu. A força do líder de divisão é incrível. Estou totalmente envergonhado. Jiang Sanfeng mal conseguiu se levantar, e estava envergonhado. Neste momento, ele finalmente entendeu como esse jovem conseguiu sequestrar a Imperatriz Qin, derrotar Tian Yunzi e manter o título de líder de divisão, bem como governar a área das Mil Águas. O que o deixou sem palavras era que a idade desse jovem era mais nova do que a sua. O limite de idade para participar da Conferência do Santuário do Dragão Real era de 50 anos, então Jiang Sanfeng poderia participar. Magnífico! Tianmu bateu palmas em admiração. Embora ele não visse o poder da linhagem ocular de Zhao Feng, o último ataque, as garras arcos de relâmpagos era suficiente para incomodar a maioria dos cultivadores abaixo do rank místico verdadeiro. Este Zhao Feng tem apenas 16 ou 17 anos de idade, mas ele já possui tal força e status. Seu futuro é imensurável. Ele tem a chance de chegar ao top 100 nesta conferência do Santuário do Dragão Real e no próximo encontro, alcançar o pináculo dos gênios do continente. Os altos níveis da seita Sangue de Ferro exclamaram e ninguém discordou disso. Zhao Feng ganhou o ponto pré-selecionado com seu poder. Muitas pessoas ficaram surpresas, incluindo Dong Shui, outra concorrente para a conferência do Santuário do Dragão Real. Somente Jie Yi não ficou surpresa. Ela sempre esteve ao lado de Zhao Feng e conhecia a força deste líder de divisão, e sabia que o que ele revelou hoje era apenas a ponta do iceberg. Depois que o ponto pré-selecionado foi confirmado, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Jie Yi e Dong Shui, todos saíram para se preparar para dirigirem-se para a capital Domo alguns dias depois. Líder de divisão Zhao, eu respeito sua força e entendo por que Tian Yunzi perdeu para você. Somente o Príncipe Jin é seu oponente no país Grande Domo. Jiang Sanfeng disse solenemente. Príncipe Jin. Ele é forte. Zhao Feng revelou um olhar de interesse. O Príncipe Jin atingiu o ápice do rank humano verdadeiro e é o número 1 das 10 novas estrelas.
Ele chegou ao top 100 da última vez e sua linhagem é considerada a mais poderosa do país Grande Domo.